e, de imediato, passar a palavra ao professor Tartucci para suas considerações. Flávio, obrigado por estar aqui junto conosco, tá? Obrigado de coração. Todos nós ficamos honrados com a tua presença. Catalã, agora é a tua hora de cuidar da sua filha. Tá sem som. Sem som, Catalã. Você tem dois meninos lindos e sabe que não dá para a gente deixar de ser pai, né? A gente é pai. Nós pertencemos a uma geração que, felizmente, assumimos essa tarefa e não acreditamos simplesmente que ajudamos as nossas esposas. Nós temos uma participação importante nesse processo. E, enfim, a Ayla fica solta aqui no apartamento, vai e vem. Beijo. Obrigado, tá? Sim. Quantos minutos? O que você quiser. Não, vamos fixar um tempo aqui. Em torno de 20 minutos. 20, tá bom. Ok. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia ainda, 11 horas. Quero primeiramente agradecer o convite que me foi feito pelo professor Catalã, meu amigo de longa data, meu colega de doutorado, amigo de várias jornadas, e cumprimentar todos os amigos aqui presentes, cumprimentar o professor Eduardo, que acabou de falar, com o qual eu concordo com vários aspectos. Gostei muito da expressão escolha calibrada. Eu acho que essa expressão escolha calibrada a gente não tem que utilizar só para o adimplemento substancial. Eu acho que a partir de agora, uma nova era, e infelizmente, para alguns, uma era de azar. Eu acho que para a maioria, nós vamos ter, olhando para a história, tempos duríssimos, não podemos esconder a realidade, duríssimos, duríssimos. E eu acho que os otimistas não vão gostar da minha fala. Eu sempre tenho dito que a minha fala não é recomendável para otimistas, né? E eu sou ou um realista ou um pessimista. E tem dado certo para mim até agora, né? Então, eu sinto em desapontar os otimistas, porque a minha fala realmente não vai atendê-los, né? Se os Estados Unidos estimam 50 milhões de desempregados, por que o Brasil teria menos depois dessa crise? Por quê? Se hoje nós temos quase 60 milhões, 60% da população com o nome inscrito ou em vias de restrição, por que quando ela passar, possivelmente a gente não terá 90% da população com o nome inscrito no Serasa? Inclusive pessoas solventes, que vão escolher pagar algumas contas ou não. Muitos dos senhores estão fazendo aí esforços para pagar boletos, né? Eu gosto de dizer que hoje já existe até uma hierarquia de boletos, né? Isso entre as pessoas que têm melhor condição econômica, né? Eu estou com uma DARF aqui para pagar, eu estou seduzido para não pagar essa DARF. Acho que o Mazei também deve estar com uma DARF, os que têm os negócios privados têm uma DARF para pagar depois de amanhã, trimestral, né? E uma vontade de fazer uma desobediência civil e não pagar essa DARF, né? Mas eu vou pagar, né? Mas eu não sei se ano que vem isso vai acontecer. Então, imaginem só uma realidade com 90% da população com nome escrito no Serasa. Qual é a razão de subsistir depois de tudo isso? Cadastro negativo ou, mais do que isso, cadastro positivo, né? Então, quer dizer, nós teremos quebras de várias categorias que nós trabalhamos até aqui, e isso é irreversível, né? Basta estudar um pouco da história, estudar aquilo que acontece geralmente no início de século, né? Ler o Harari, por exemplo, como já aconteceu no início do século passado. Depois os senhores podem estudar também sobre a quebra da Companhia do Mississippi, também é bem interessante a história de 1700, eu acho que eu não me lembro se é 1700, está no Harari aqui, 1718, 1720. É uma história bem interessante e é impressionante como que muitos dizem que eu sou um verdadeiro cavaleiro do Apocalipse, e eu assumo esse papel porque agora os cavaleiros do Apocalipse, meu amigo Barbosa, são muito ouvidos, né? E, na verdade, eu tenho outras projeções de Cavaleiro do Apocalipse bem piores do que essa. Mas eu lembro que no ano passado, especialmente no final do ano, no começo desse ano, eu falava muito para os meus alunos, né? Todo início de século é um início egoísta, ultraliberal, individualista. Nós vivemos, ano passado, a era da lei da liberdade econômica, que morreu por um vírus.
A lei da liberdade econômica morreu, ela, pelo menos nesse momento, ela morreu. Ela foi atingida pelo coronavírus, né? Ela e a análise econômica do direito morreram, estão pelo menos na UTI, né? Porque o que a análise econômica do direito vai dizer agora, nesse momento, que é um momento que clama por ser altamente intervencionista? Nós não temos outra alternativa nessa realidade B e não teremos também, mais para frente, por alguns anos, outra alternativa que não seja ser intervencionista, ou pelo menos encontrar um equilíbrio das coisas. Talvez mais o equilíbrio do que ser puramente intervencionista. Talvez no final da minha rápida exposição, os senhores fiquem com a impressão que eu vou valorizar mais o pacta sunt servanda, a conservação, o adimplemento, do que a quebra, né? Mas eu não vejo muita argumentação, especialmente jurídica, para análise econômica, a não ser do ponto de vista de negociação, de mediação, para resolver os problemas, né? Então, eu tenho para mim que aquele mundo que nós vivemos de abundância, como disse o Barbosa, a bela época, né, de ficar se preocupando com coisas de menor necessidade, aquilo acabou. E quem tem um pouco mais de idade, como eu, o Barba, quem tem entre 40 e 50 anos, nós nunca mais vamos ver aquele mundo. Aquele mundo acabou, né? Quem gosta de viajar, basta pensar daqui quanto tempo os senhores se sentirão seguros para viajar para a Europa ou para qualquer outro lugar do mundo e ficar num ambiente superlotado, né? Quanto tempo os senhores vão ter coragem para fazer isso? Daqui quanto tempo os senhores terão coragem para entrar num cinema, num shopping? Ainda mais depois, agora que a gente está começando a ter a crise aqui no Brasil, que nós estamos começando a subir na curva, e agora é que vem o trauma coletivo mesmo, né? Basta ligar a televisão e ver caixões empilhados, os programas de televisão, tem gente que simplesmente desliga, né? Mas nós que somos aplicadores do direito, lidamos com o direito, nós temos que encarar essa realidade, né? Vacina, estão pontuando, vacina efetiva, senhores, vamos ser realistas, basta estudar a história só ano que vem. E mesmo assim, com uma dúvida da sua efetividade. E uma coisa é verdade, as empresas não se reúnem para fazer uma vacina em comum porque elas querem explorar isso economicamente. Se as empresas se unissem, as empresas farmacêuticas e os estados se unissem, talvez a vacina viesse antes, mas isso não vai acontecer e não está acontecendo. Existem algumas uniões, mas existe um interesse econômico muito grande por trás disso, né? Então, vamos ser realistas, a vacina não vem em 2020. Ela pode vir em 2021 ou 2022, né? E tudo bem, eu sempre gosto de dizer isso, os juristas, eu acho que é mais ou menos o pensamento de todos que estão aqui. Eu tinha uma professora de italiano que dizia assim, e eu tenho outros amigos que também falam, né? O conhecimento, ele te aprisiona e a ignorância te liberta. Não é o caso de ninguém que está aqui. A gente lê, a gente estuda, a gente tem uma formação multicultural e a gente sabe que medicamento não haverá nesse ano de 2020, nem vacina haverá em 2020. E mesmo se a gente for otimista, virá em 2021, né? Então, nesse panorama, que é um panorama terrível para nós, será realmente traumático, especialmente porque a gente nunca mais verá, pelo menos nessa vida, aquele mundo que a gente viu até pouco tempo, de abundância, de preocupações dispensáveis. O contrato também vai ter que se adaptar. Então, do ponto de vista técnico, a primeira questão que eu quero pontuar, e tenho dito sempre, é que eu sou contra, terrivelmente contra, absolutamente contra uma moratória ampla e restrita. Totalmente contra, porque isso vai quebrar o sistema contratual. E até porque o Brasil é um país continental e em muitos locais a moratória já não se justifica porque a economia voltou a funcionar. Vocês sabem, especialmente quem mora no sul do país,
que muitos setores da economia voltaram a funcionar e outros setores da economia não pararam de funcionar, ou até tiveram ganhos depois que a crise começou. Eu vi um estudo que recebi de um banco que o mercado de supermercados teve um acréscimo de vendas entre 30% e 35%. As bebidas alcoólicas, mesmo com os bares fechados, teve um aumento de vendas. Estão lucrando mais, né? Mercado farmacêutico de vitaminas, né? Eu acho que as pessoas aí, muitas estão tomando Redoxon para tentar aumentar a imunidade, vitamina D para tentar aumentar a imunidade, também teve um aumento considerável. Então, como é que eu vou pregar uma moratória ampla e restrita num cenário desse, em que existem setores que ganham até mais do que ganhavam antes? Então, esse é o primeiro ponto. Eu sou contra a utilização da moratória do artigo 393 do ponto de vista amplo e restrito. Como eu também sou contra, nessa realidade que vivemos hoje, da utilização forte de qualquer tese jurídica. Porque é uma percepção minha, lidando quase que diariamente com contratos na prática, com atendimento, com parecer, com arbitragem. Aliás, os processos arbitrais não pararam, o professor Nalim está aí, sabe disso, os nossos prazos correm, né? Eu mesmo estou fazendo uma sentença arbitral como presidente, que é um trabalho terrível, né? É um trabalho terrível. Você construir uma sentença arbitral, você fica o tempo inteiro olhando lá para o 32 da lei de arbitragem para não ter uma impugnação, 26 e 32, para não ter uma impugnação do que você está fazendo. O maior medo que o árbitro pode ter é depois ter uma invalidade dessa decisão. Então, eu lido. Já tive vários casos de consulta, continuamente tenho vários casos de consulta, não param de chegar. E a impressão que eu tenho é que existe tese para todo mundo. Existem 50 teses para extinguir o contrato, 50 teses, estou chutando aqui, para manter o contrato. E todas teses bem plausíveis. Posso alegar caso fortuito, posso alegar revisão por imprevisão, revisão pela quebra da base, caso fortuito e força maior, exceção da ruína, exceção de contrato não cumprido, adimplemento substancial. Posso alegar função social do contrato, tanto para conservar quanto para extinguir pela frustração do fim da causa. Posso alegar boa-fé de um lado. E eu vou dizer uma coisa, senhores. Nas grandes disputas, todo mundo alega boa-fé. Todo mundo alega boa-fé. Né? Todos os casos de disputas contratuais de grande porte, todo mundo alega boa-fé. Né? Existem casos, aliás, que essas teses que eu estou falando, e eu não estou dizendo que a arbitragem é melhor que o judiciário, eles são apenas diferentes. Né? A diferença ali é que a gente tem o costume de enfrentar tudo. Né? A gente enfrenta tudo. Então, uma parte sempre já era assim, alegava 20 teses, a outra 20 teses, você tinha que decidir. Agora, nesse contexto da pandemia, isso foi acentuado. Então, não dá. Um alega, vamos lá, exceção de contrato não cumprido, o outro alega de implemento substancial. Agora, eu penso, falando aí um pouco concordando com o Eduardo e até acrescentando, que o adimplemento substancial ele deve realmente ser acentuado. Porque nós teremos um afã maior de conservar os contratos a partir de agora. Né? E, na verdade, o que eu proponho é que nessa realidade que nós vivemos, de hoje, a realidade chamada de realidade B, porque a realidade C, eu não sei nem se eu vou estar vivo, não sei nem se vocês estarão também. Nessa realidade, que é a realidade B, sejamos sinceros, né? Porque o medo é algo que nos atinge todos os dias. A gente vai dormir e pensa, será que amanhã eu vou acordar com sintoma de Covid? Eu sei que muitos de vocês têm isso. Sonham com a doença. Então, eu acho que agora nós temos que trabalhar com outros critérios, e eu vou trazer alguns exemplos para a gente debater e encerrar, para a interpretação dos contratos, critérios esses que, na minha opinião, os juízes e os árbitros vão muito utilizar no futuro. Né?
Eu até comentei com alguns amigos que ontem eu entreguei meu primeiro parecer da realidade B. Não foi sobre contratos, foi sobre alimentos. Já falando de impossibilidade de prisão civil, já falando que o valor tem que ser diminuído porque as despesas de todos diminuíram, especialmente entre os mais ricos, né? E tratando de um outro tema que aqui não vem ao caso. Mas eu acho, por exemplo, que uma coisa que vai ser muito importante a partir de agora, e há quem veja isso como um aspecto subjetivo e dizem alguns que aspectos subjetivos não devem ser levados em conta para a revisão do contrato. Eu sempre discordei disso e continuo discordando. Eu acho que critérios objetivos são utilizados, mas critérios subjetivos também. Eu acho que vai ser muito importante a parte abrir as contas para conseguir uma revisão do contrato. Isso mesmo. Você está querendo a revisão, então mostre o seu orçamento que você não pode pagar o que você estava pagando. Se você não abrir suas contas, o contrato vai ser mantido. Eu tive um caso de consulta que era um hipermercado querendo rever aluguel. Como é que pode um hipermercado que está faturando mais pedir uma revisão de um aluguel? Se todos os contratos forem revistos em larga escala, vejam, todos nós vamos empobrecer. Isso é fato. Em certa medida, todos nós vamos empobrecer. Economicamente, psicologicamente. Isso é inevitável, porque todas as vezes em que esse fenômeno ocorreu na história foi assim. É que eu estava dizendo, para uns, azar, para outros, sorte. Para a maioria das pessoas, um profundo azar, para outros, sorte. Sorte, porque já foi sorte para outras pessoas. E eu lembro sempre de uma frase, né, que está no final do livro do Harari, que ele trata no Sapiens do consumismo, né? A sociedade, inclusive, a sociedade mundial, ela acelerou muito. Nós criamos um hipercapitalismo, nós criamos um hiperconsumismo. É como se a gente tivesse uma bicicleta numa ladeira acelerado. E no meio do caminho surgiu uma pedra que é a pandemia. E a gente caiu. Então, do ponto de vista econômico, isso aconteceu. E agora a gente vai ter que levantar e repensar tudo. Então, eu acho que vai ser muito importante abrir as contas para conseguir revisão do contrato. Mostrar por que não pode pagar. Né? Vai ser muito importante, além de abrir as contas, transparência na negociação, iniciativa de negociação. Uma parte que tem a intenção, dentro dessa realidade, de renegociar, e a outra que não quer renegociar. E por isso que surge a ideia do professor Schreiber, que foi muito feliz, né? Veja só, né, como alguns juristas são felizes, né? De o professor Schreiber descrever sobre esse tema. Vocês vejam que eu escrevi um livro de responsabilidade civil, que hoje tem 1.700 páginas, perdi um ano da minha vida, 1 ano e meio para escrever esse livro, que foi perdido, porque a responsabilidade civil agora serve para muito pouco. Vou imputar a responsabilidade civil e quem vai pagar a conta? A responsabilidade civil ela foi esvaziada. Ela tende a ser esvaziada nesse momento e por um bom tempo. Eu acho que a gente tem que buscar mais uma ideia de colaboração do que uma ideia de imputação de responsabilidades. Né? Então, voltando, eu quero dar um exemplo para vocês, tá? Até porque eu quero encerrar a minha exposição, faltam só, no tempo que o Catalã me deu, 2 minutos. Eu recebi de uma empresa para a qual eu já trabalhei, uma rede de lojas famosa, um modelo de carta. Eu vou falar mais um pouquinho, Catalã, quero dar um exemplo de escola também. Um modelo de uma carta que dizia o seguinte, olha, nós temos era de uma rede de lojas locatária para um locador, né? Aliás, um locador profissional. Um senhor de idade, idoso, locador profissional. Muito rico. Veja que eu já estou aqui analisando até a posição das partes. Isso também vai ser algo importante, a condição econômica, social das partes. Uma locação empresarial. Locador, pessoa física. E locatário, uma grande rede de lojas. Loja está fechada. Está vendendo por e-commerce, mas a loja está fechada. E ela mandou uma carta para o locador, perdão,
de uma loja aqui na Vila Paulista dizendo assim: eu só vou começar, estou decretando moratória e só volto a pagar em junho. Tá? E no final estamos abertos à negociação. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O locador respondeu e falou que não tem interesse. Não tem interesse. Que é para continuar pagando. O locatário fez uma outra proposta para continuar pagando usando, que é a solução que eu defendo, que é o parâmetro que está no CPC, que, aliás, foi a proposta que eu e o Simão Bunazar fizemos lá para o projeto de lei 1179, que a comissão liderada pelo professor Otávio adotou, mas os senadores não quiseram. E agora nós vamos tentar na Câmara, quando o projeto retomar, que é aplicar o artigo 916 do CPC como parâmetro da moratória legal, que, aliás, muitos julgadores estão utilizando. Paga 30% e dissolve o restante em 6 meses. Então, eu orientei a rede de lojas a dar essa solução. E o locador também disse que não ia aceitar. E tem mais uma orientação: abra as contas. E fez isso. A rede de lojas fez isso. E o locador não teria interesse. Muito bem. Vamos imaginar e vamos evoluir essa história. O locador entra com o despejo. E o locatário alega tudo isso. Abriu as contas, foi transparente. A doutora Fernanda Bissoli está com o microfone aberto. Alega que abriu as contas, foi transparente, abriu possibilidade de negociação. Tem lá na loja, lá na Paulista, 200 empregados, quer dizer, mais ou menos 800 pessoas envolvidas. Paga tributos, faz circular dinheiro. Olha todos os critérios que eu estou citando. Podem se manifestar assim ou não. Os senhores acham que o juiz ou o árbitro vai decretar o despejo? Com tudo isso que o locatário está alegando? Acham? Claro que não. Então, vejam que nós temos critérios que passam a ser utilizados além daquilo que tradicionalmente a gente levava em conta. E vai ser assim nos alimentos, será assim em outros contratos. E o que eu acho sobre locação, que é o tema do momento, quando se fala em contratos, todo mundo quer saber sobre locação. O brasileiro gosta de locação, até pelas nossas ascendências orientais. Sim, orientais. Libanesas, sírias, né? Vocês sabem que na Europa o locador ele é muito maltratado, né? O locador na Europa é tratado como quase um usurário. É inconcebível que um europeu tenha imóvel de aluguel, porque isso não se atende à função social da propriedade. Você tem imóvel de aluguel, vocês sabem disso, né? Não sei se vocês sabiam, isso é inconcebível na Europa. Por isso que quais são as soluções? As empresas mesmo as grandes. Quais são as soluções europeias? Moratória ampla e restrita. Só que aqui nós temos uma outra realidade. Claro que a gente tem influência europeia, mas nesse ponto a nossa influência é outra, né? Nossa influência é síria-libanesa de ter imóvel para aluguel, imóvel de locação. Então, sobre a locação, o que eu penso é que a gente precisaria de uma lei como parâmetro para negociação. Eu acho que a gente precisa. Esse argumento de caso a caso para locação só atende aos comerciantes, lato sensu. Inclusive os juristas comerciantes, que são mais comerciantes que juristas, né? Para a melhora da sociedade, a gente precisaria de uma lei como parâmetro de negociação para alocação residencial, para alocação comercial pequena e também, eventualmente, levando-se em conta a posição do locador, uma posição equilibrada, né? Eu penso que todas as teses radicais, seja de um lado, eu falei aqui da análise econômica, mas também as teses pró-consumidor radicais, muitas delas que eu defendi no passado, elas também pegaram o vírus. Elas também pegaram o vírus. Por isso que eu gostei muito da sua palavra, Eduardo, calibração, né? E eu quero encerrar com outro exemplo, porque meu tempo já se esgotou.
já passei aqui 4 minutos, de como a arrogância contratual vai fazer com que tradições sejam pulverizadas. Existem muitos agentes de mercado que são arrogantes do ponto de vista contratual, né? Vide aí o que aconteceu com aquela famosa influencer no final de semana e quais foram as consequências contratuais que ela teve. Tudo que for dispensável gradativamente virará pó. Aliás, uma influencer ficar postando roupa de marca na internet, nos tempos que nós vivemos hoje, qual é o interesse que isso pode gerar? Já havia dúvidas, ainda mais agora, mas eu quero dar um exemplo para vocês para encerrar. Um dos desafios que nós temos na atualidade diz respeito ao ensino, especialmente o ensino fundamental, até o ensino médio. Quando é que as crianças vão poder voltar para a escola? Imagina a sua filha catalã, que você já pensava ela ir para a escola. Não é recomendável colocar uma criança na escola esse ano e nem ano que vem. O Pietro, que tem 2 anos, foi retirado da escola. E a gente vai ter que educar em casa, né? O homeschooling vai ficar, mesmo aqueles que são contras, ele vai ficar fortalecido, né? Então existe um desafio aí a respeito das escolas, né? Eu tenho um filho que estuda num colégio de altíssimo rendimento, o Enzo, e eles resolveram parar. Eu mandei uma carta. Pô, é a escola de altíssimo rendimento. Aqui em São Paulo chama colégio etapa, é altíssimo rendimento. É uma escola de altíssimo. Como é que vocês podem parar e não dar uma opção para aqueles que podem fazer aula virtual? Vocês são uma das escolas de maior rendimento do mundo, assim, reconhecida. Mas vamos lá. Então, existe um problema a respeito das escolas. Muitas escolas já estão dando voluntariamente descontos, porque tiveram redução de despesas, né? Eu tenho visto aqui descontos de 20%, 30%, não sei qual é a realidade de vocês, né? Eu vi uma escola do Rio de Janeiro dando desconto de 30%, aqui em São Paulo já vi de 20%, mas essa escola que é tradicionalíssima em São Paulo deu um desconto de 10%. E continuaram as insistências para um desconto maior. Aí o advogado, eu compartilhei em alguns grupos e tenho falado sobre esse caso, o advogado, famoso advogado aqui de São Paulo, desse colégio, tradicionalíssimo colégio, nome italiano, fez uma carta resumindo o seguinte: 1. Temos uma tradição de 110 anos. 2. Temos 5.000 alunos. 3. Já demos desconto de 10%. 4. E aí, Barbosa, olha a outra realidade, que as pessoas... Sabe que é difícil? As pessoas... realmente no dia a dia é complicado. Você quer ter aquela premissa, sabe, de propaganda do Bradesco que vai passar, sabe? Propaganda do Bradesco vai passar não vai ser mais igual. Então as pessoas querem ter um otimismo que nós não podemos ter quando a gente trata desses assuntos, meus caros. O bom jurista, o bom advogado é o pessimista, porque ele se protege e protege o cliente. Isso é a lição número 1 da advocacia, que a gente não aprende na faculdade. Lição número 1. Premissa 4, não lembro se é a 4 ou a 5. Nós temos lista de espera. Nós temos lista de espera. Até agora a gente teve lista de espera. 5, foda-se. Nós não vamos dar mais desconto. 5 ou 6. Esse é o tipo de arrogância, esse é o tipo de tradição que uma pandemia, uma crise econômica como essa faz isso, ó, vira pó. E esse é o tipo de arrogância contratual. Isso vale genericamente para qualquer tese muito forte e radical a partir de agora. É o tipo de argumento de tese que vai virar pó. Sabe por quê? Porque depois que tudo isso passar, não vai ter mais 5.000 alunos, não vai ter mais lista de espera. A visão de mercado dessa escola já é péssima. É mais ou menos o que, em outras proporções o que aconteceu com a influência, né? E aí os 110 anos de tradição podem desaparecer. Porque esse é o momento em que as tradições desaparecem. Meu amigo catalã, são essas as reflexões. Agradeço aí mais uma vez o seu convite. Quero dizer que o Catalã é uma
é uma referência para todos nós, é o nosso guia aí para algumas incursões internacionais. Quero cumprimentar todos os amigos que estão aqui, cumprimentar o professor Vladimir Alcebiades, perguntando se ele já achou o pendrive, porque é o pendrive famoso que ele perdeu na nossa viagem ao Peru, né? E mais uma vez agradecer a todos pela atenção. Obrigado.